Olá, amigos! Está começando mais uma edição do programa Cenário Econômico. Hoje vamos falar sobre um assunto que une esporte e economia: os impactos da Copa do Mundo na economia dos países que recebem o evento e onde tem torcedores no mundo todo também. Muito além das partidas de futebol, uma Copa do Mundo movimenta diversos setores da economia. Milhares de turistas utilizam o transporte aéreo, se hospedam em hotéis, frequentam restaurantes, realizam compras e consomem serviços. Todo esse movimento gera empregos, renda e arrecadação de impostos. Para entender como essa riqueza é criada e distribuída na sociedade, a gente vai conversar com o economista e contador Danilo de Carvalho. Danilo, seja muito bem-vindo ao Cenário Econômico. Obrigado, Ricardo. Vamos falar então aí sobre esporte, né, e economia, dois temas muito interessantes. Danilo, quando a gente fala em Copa do Mundo, muitas pessoas pensam só em futebol. Mas, do ponto de vista econômico, qual é a importância de um evento desse porte? Salim, quando a gente fala de Copa do Mundo, né, a gente fala de legado para as gerações, né? Não só a gente que está assistindo hoje, mas é algo em que o Estado, né, constrói e fica ali por décadas, né? Então, por muitos anos, gerando ali movimentação de pessoas, né? E fica, né, para a sociedade como um todo. Então, é um momento de celebração, né? É um momento de que as pessoas estão reunindo pelo esporte, né, de união, e acaba que tudo isso movimenta a economia, né? Igual você introduziu agora, e além disso, após o encerramento, fica aquele legado como ficou para o Brasil, né, e todos os outros países que já sediaram a Copa do Mundo e tiveram que construir aquela quantidade de estádios e as determinações que eles fazem, né, para o país. Danilo, quais setores costumam ser os mais beneficiados durante a realização de uma Copa do Mundo? Então, durante a realização da Copa do Mundo ali, já especificamente falando, é o setor de transporte, né, de turismo, que engloba aí a hospedagem, né? Então, a gente tem a questão de alimentação também. Então, o setor de serviços, né, como um todo, é, ganha, né, de imediato ali, durante a realização da Copa, só que tem os benefícios indiretos ali também, né? Muita gente, aluguel e das plataformas digitais acabam ganhando muito dinheiro também nessas épocas, alimentação, né? O pessoal vai fazer turismo pelo esporte, mas também tem a culinária, a bebida, a cultura, né, sendo exportada para os países, e não só, né, Salim, movimenta a economia do país que está sediando, mas também os países que estão fazendo parte deste, deste evento, né? Aqui no Brasil, por exemplo, aumenta-se o consumo, né, de camisa, boné, então o setor vestuário também, ele é ativado, específico nessa época do ano, a questão de fogos de artifício, a questão das cornetas, né? Então, a gente tem muitos benefícios ao redor do mundo todo, né? As companhias aéreas nos países que estão levando os turistas para aquele país, então ganha o país que está enviando, né? E país que está recebendo os turistas. Então, movimenta toda uma cadeia produtiva, né? Através do esporte. Então, assim, incontáveis os benefícios para a gente conseguir fazer uma medida, né? Exata. Eu acho que você está falando para a gente o seguinte, que o dinheiro que é gasto pelos turistas, nas passagens, na hospedagem, alimentação e lazer, isso tudo gera um efeito multiplicador na economia. Pelo menos eu acho que é mais ou menos isso. Mas, efetivamente, como é que isso acontece? Exatamente.
esse efeito multiplicador, como alguns bancos, né, os bancos, o sistema financeiro já funciona dessa maneira, o governo também tem essa capacidade de estar fazendo essa multiplicação, esse multiplicador econômico, através do investimento em aeroportos, estradas, e nisso vai ter licitação para contratar pessoas, licitação para prestar o serviço, para construir. Então, aeroportos que vão depois gerar renda, né, por décadas. Então, são benefícios que acontecem antes do evento, né, que vai ficar para as gerações posteriores. Então, quando a gente analisa um evento dessa magnitude, a gente movimenta um exemplo, né, Salim? Tem estudos já falando sobre isso, né? Quando a gente, o governo injeta na economia esse tipo de recurso, ele chega a multiplicar 2, 3, 4 vezes mais, porque isso gera um efeito bola de neve. Porque tem que se contratar pessoas, essas pessoas vão pagar impostos, acaba retornando para o governo poder conseguir reinvestir na própria economia. Então, o trabalho do governo como todo, né, não é só aquele arrecadador de impostos e vou guardar aqui para eu ficar rico, milionário. A função do governo é justamente essa, é poder movimentar a economia, não ficar com dinheiro guardado, é ele poder girar isso. Então, o dinheiro vem para ele já faz as despesas, ele já faz os empenhos, né, das obras, das construções, dá os incentivos fiscais. Então, tudo que o governo faz, né, de um modo geral, seja na prefeitura, no estado ou no governo federal, ele é retornado através de um turismo maior na cidade, de uma economia pagando menos imposto. Esse imposto vai ficar na mão das pessoas, que, por sua vez, vão gastar mais. Gastando mais, vai estar voltando indiretamente esses tributos novamente para a economia, circulando mais tributos municipais, mais tributos estaduais. Então, a função do governo é justamente essa, poder girar a economia. Enquanto você estava falando aí, eu fiquei pensando um negócio aqui. Ô Danilo, sabe que tem alguma forma, assim, existe um jeito de medir o quanto de riqueza que foi gerada, como é que ela foi distribuída para a sociedade, para as comunidades de forma geral? Existe sim, Ricardo. Existe alguns mecanismos, né, que o governo já fica sabendo quando a gente emite nota fiscal, quando a gente contrata uma pessoa. Então, dá para se saber, porque a contabilidade pública, ela é interligada, né, lá a nível da União. Então, ela vem para os estados, vem para os municípios, e os municípios vão colocando os dados ali e unificando toda essa cadeia produtiva, né, de tributos. Através dos tributos que são arrecadados, o governo consegue ter uma ideia das pessoas que foram contratadas, das pessoas dos impostos que foram gerados e o volume, né, arrecadado ali. Então, consegue ver, mensurar toda essa cadeia produtiva ao entorno, né, desse poder que o governo tem de poder movimentar a economia nessa linha. Existe sim essa possibilidade de cálculo. Assim como tem algumas empresas, né, que através de um demonstrativo específico, ele faz essa demonstração e divulga para a sociedade tudo aquilo que ela pagou. Ela pagou de tributos, o que ela pagou de salários, o que ela investiu no meio ambiente, por exemplo, né? Então, todo os gastos colocados para a sociedade, seja através de salários ou de tributos, voltou para a economia, voltou para o governo, né? Então, as empresas, de um modo geral, elas têm que fazer essa demonstração, né? Essa prestação de contas, assim, para o público, né? E aí o governo consegue também
fazer um cálculo geral a nível nacional de tudo que foi gerado de riqueza através dos salários, dos tributos arrecadados. Agora, muitas vezes se discute se vale a pena investir recurso público para sediar grandes eventos. A pergunta para você é a seguinte: quais fatores precisam ser analisados para avaliar esse retorno? A viabilidade econômica, né, Salim? É, não só a questão do legado que vai ficar ali, mas existe também a questão do estudo técnico, né? Se aquela região tem o potencial, né, de atrair turismo, porque não adianta também você fazer muitos gastos ali, investimento em aeroporto, estradas, né, rodovias, e depois não ter aquele fluxo de pessoas girando ali. Por outro lado, a gente existe um princípio, né, do direito aí, que a redistribuição, né, de renda, assim como a gente teve um dia a descentralização da capital indo para Brasília, da capital de Minas indo para Belo Horizonte, justamente para poder movimentar e concentrar um pouco ali as cidades, né, que eram as capitais, e assim abranger outras localidades. Então, eu vejo esses investimentos, né, é, como uma forma também de distribuição de riqueza, né, porque senão iria ficar tudo concentrado aqui no Sudeste, Minas, Rio, São Paulo, e as outras regiões não iriam estar crescendo, né, então a gente precisa estar fazendo esse movimento também de descentralização, de pegar um pouco aqui do Sudeste, construir, investir, né, como já tem os fundos de participação municipal, estadual, que fazem essa redistribuição de riqueza, né, e fazendo com que as cidades, os estados cresçam de forma regionalizada ali, tendo todos os benefícios nessa linha, da saúde, de educação, de qualidade. Então, isso tudo aí é importante. Então, o que fica de principal aí é isso. O investimento, ele vale a pena sim, né? E o legado que fica depois é justamente esse. Vamos supor, os Estados Unidos está recebendo novamente a Copa do Mundo. Ele não precisou construir novamente os estádios. O Brasil é a mesma coisa. Uma vez que ele investiu ali, nas próximas Copas do Mundo, quando estiver aqui no Brasil, né, ou sediar junto com outros países aqui na América Latina, ele já vai ter toda uma estrutura pronta. Então, ele não vai fazer o investimento novamente, que já foi feito, entendeu? Então, ele vai ter um ganho de turismo absurdo e com investimento que já foi feito nos governos passados e ficou agora para a sociedade. Então, mesmo que a viabilidade fique empatada, muitas das vezes, né, é, pelo legado que vai deixar, né, movimento da economia depois, vale a pena, sim, fazer um investimento desse, Salim. Agora, para a gente poder encerrar, eu quero te perguntar o seguinte: qual a principal mensagem que a população deve compreender sobre a importância desses eventos esportivos na economia? A importância é justamente essa, né, Salim? É trazer uma movimentação da economia de uma forma é, descentralizada, é poder gerar emprego e renda, as pessoas, os empreendedores, enxergar essas oportunidades e aproveitar os incentivos que muitas vezes tem ali naquele setor, né? Então, a mensagem que fica é essa, assim, sabe? O esporte movimenta muito dinheiro, né? É, o país sede, geralmente, ele tem que ter as isenções fiscais, né? Na contrapartida, justamente, de estar levando todo esse dinheiro dos turistas, né? Então, eles não pagam os impostos durante o, o, o evento,
Perfeito, Danilo. Olha, muito obrigado pela nossa conversa de hoje no programa Cenário Econômico, que a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre a economia envolvida com a Copa do Mundo que está acontecendo agora, nesse mês de junho, mês de julho também. Torcendo, claro, para o Brasil ganhar mais uma Copa e torcendo também para que a gente possa sempre ter boas notícias no esporte e na economia. Danilo, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Salim, obrigado a todos, até a próxima. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.